Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu primeiro vídeo, tá? Aqui quem fala com vocês é Ronaldo Macena. Eu sou advogado, mentor e professor em relação ao exame da ordem. E eu tô vindo falar com vocês aqui nesse primeiro vídeo sobre como passar na OAB. Primeiramente, eu me sinto na obrigação de falar que eu fui aprovado no 32º exame. Tá? Modéstia à parte, muita gente fala que foi um dos mais difíceis, se não o mais difícil já feito da história do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Tá? Fui aprovado de primeira, passei com, salvo engano, 47 questões sem as anulações e com 48 após as anulações na primeira fase. E na segunda fase eu fui com 8,5, tá, de nota na disciplina penal na segunda fase. Muito bem. Depois dessa apresentação, eu gostaria de falar com vocês sobre o tema do nosso vídeo, que vai ser como passar na OAB. Eu vou trazer 6 dicas para vocês, onde eu vou estar falando mais sobre o exame da ordem, onde através dessas 6 dicas eu espero que eu consiga trazer algum tipo de valor que seja agregado a vocês. Fechou? A primeira dica é a seguinte: você tem que se conhecer, você tem que entender qual tipo de estudo que vai valer a pena para você, qual tipo de estudo você consegue absorver mais conteúdo. Por que eu te falo isso? Eu, por exemplo, quando eu prestei a primeira fase da OAB, eu antes de ir para o método de estudo que realmente me deu absorção de conteúdo, eu comecei a estudar através de videoaula e eu não conseguia aprender absolutamente nada. Tá? Absolutamente nada. Por quê? Porque para mim a teoria, o que era ensinado nas videoaulas, era muito distante das questões da prova. Então para mim não deu certo. O que eu tive que fazer? Eu fui vendo que aquilo não estava dando resultado, fui vendo que eu não estava evoluindo e eu busquei uma outra forma de estudo. Acabou que eu fui atrás de um método de estudo que era baseado em lei seca e questão. Tá? Eu simplesmente mapeei que isso seria mais eficaz para mim, daria mais retorno para a minha pessoa. Não estou falando que vai ser para a sua, mas pelo menos para mim foi assim. Então o primeiro passo é você identificar qual tipo de estudo você vai seguir, tá? Que é muito importante para que você não fique perdido todos os dias. Não, eu vou ver videoaula, vou anotar todas as videoaulas, tudo que eu achar importante e depois vou resolver a questão sobre a matéria. Beleza. Eu vou ler lei seca e vou resolver a questão depois? Beleza. Só que você tem que entender o seguinte, tem que ter questão depois, tá? Eu não recomendo videoaula, tá? Porque a capacidade de absorção, na minha concepção, em relação ao videoaula é muito menor. Mas, se você quiser, se você preferir a videoaula, a leitura de lei seca, por exemplo, vai de acordo com o que você pensa, vai de acordo com o que você melhor absorve. Porém, a primeira dica é, entenda qual tipo de estudo, qual tipo de... Se leitura, se assistir videoaula, se ler algum tipo de doutrina, o que vai te trazer mais absorção de conteúdo. E logo depois de você identificar isso, entenda que você tem que resolver a questão, tá? Essa foi a primeira dica. Agora vamos partir para a segunda dica. A segunda dica é o que eu chamo de cronograma de estudo, plano de estudo. Você tem que ter um plano de estudo. Você tem que entender o que você vai estudar todos os dias. Por exemplo, hoje eu vou estudar ética e penal, amanhã eu vou estudar civil e processo civil, depois de amanhã eu vou estudar processo penal e trabalho. Enfim, você tem que ter escrito e anotado toda a sua rotina de estudo até o dia da prova. Por quê? Porque senão você vai ficar perdido, tá? Nós, seres humanos, precisamos de direção. E essa vai ser a sua direção. Você vai montar o seu planejamento de estudo, baseado na primeira dica e na segunda dica. E, pelo menos até agora, as que foram dadas, né, que foram as 2 dicas, você vai montar o seu plano de estudo baseado nas 2, que vai ser o quê? A forma que você vai estudar e o que você vai estudar em cada dia. E isso já vai te dar um direcionamento. Se você não fizer um cronograma de estudo até a prova, você vai ficar totalmente perdido. Por quê? Porque hoje você vai estudar isso e aquilo. Aí amanhã você vai olhar e vai falar, cara, ontem eu estudei isso e aquilo. E hoje? Estou totalmente perdido. Então você tem que montar um cronograma de estudo que você vai seguir até o fim da sua jornada de estudo, né? Digamos assim, até o fim da sua jornada pré-prova. A terceira dica ela é muito simples. Foque em ética, tá? Por que eu tenho que focar em ética? Porque ética é a matéria menos difícil e a que possui mais questões dentro do exame da ordem. Ela possui 8 questões, entre 80.
e você só precisa de 40 acertos, certo? Para passar. Se você acerta 8 das 40, você já conseguiu 20% dos acertos que você necessita para poder ser aprovado na primeira fase. E detalhe, ética é uma matéria que ela não é complicada como as outras. Ela é uma matéria que, na dúvida, não estou dizendo que sempre vai ser isso, mas na dúvida, sempre marque a disciplina, quer dizer, sempre marque a alternativa a favor do advogado. Porque o regimento da OAB, o regulamento da OAB, eles, e o código de ética, eles protegem muito o advogado, tá? E não está errado, eu só estou dizendo que, na dúvida, marque a alternativa a favor do advogado. E foque nessa disciplina, foque nessa disciplina, que eu tenho certeza que vai te dar muito resultado. Na última semana, pré-prova, releia toda a legislação relacionada à ética, tá? Releia todo o código de ética, releia todo o regulamento do Estatuto da OAB, releia tudo. Enfim, essa foi a terceira dica, que é foco em ética. Minha quarta dica é a seguinte, eu vou dar ela começando com a seguinte situação. Você acha que é possível estudar as 17 disciplinas do edital do exame da ordem de forma igualitária? Você acha que você estudando 17 matérias você consegue passar na prova da ordem? Pelo menos na minha concepção a resposta é não. Eu vou te falar o que eu fiz. Das 17 matérias eu estudei 10, tá? Eu deixei 7 de lado. Ah, professor, mas você deixou 7 de lado sem estudar absolutamente nada? Exatamente. As únicas vezes que eu vi essas disciplinas era quando eu estava fazendo o simulado, tá? Eu não peguei para fazer questão, eu não peguei para estudar, eu não peguei para ler lei seca, eu não peguei para ver videoaula. E digo mais, colegas meus, no mesmo exame 32, que tentaram estudar tudo, reprovaram, e eu estudando só 10, fui aprovado no exame 32. Então, qual que é o meu conselho para você? Dessas 17 disciplinas, você vai estudar penal, processo penal, civil, processo civil, trabalho, processo do trabalho, ética, administrativo, constitucional e consumidor, tá? Vamos tirar consumidor só para eu falar um negócio aqui. Essas 9 que eu disse, pré-consumidor aí, você vai estudar a lei seca e questão, pelo menos foi o que eu fiz. Você vai, se for o seu modo de estudo videoaula, você vai pegar a videoaula dessas 9 matérias, você vai resolver questão dessas 9 matérias, você vai tirar dúvida sobre essas 9 matérias, você vai correr atrás incessantemente dessas 9 matérias. Ah, professor, e consumidor? Consumidor você vai só resolver questão. Por que isso? Porque eu acho que quando você estuda tudo, ou quando você tenta fazer tudo, tenta abraçar o mundo, você acaba não fazendo nada, você acaba não estudando nada. E digo mais, quando você estuda essas 9 matérias, você acaba treinando para as outras. Por quê? Porque uma vez que você resolve questão de uma disciplina, você está automaticamente estudando para outra. Por quê? Porque elas são interdisciplinares e mais, você conhece a banca resolvendo questão. Então, se você conhece a banca fazendo um tipo de disciplina, você conhece a banca da outra disciplina, inconscientemente. Você vai entender isso quando você começar a resolver provas e fazer questões. Então, por isso que eu te falo, deixar as outras 7 completamente de lado, tá? Dessas 10 que eu citei. E consumidor, você só resolve questão um dia ou outro ali, que você tiver de bobeira, ou que você já estudou bastante, tem um tempinho que você pega o consumidor para fazer. Mas de resto, foque nessas 9 matérias e consumidor, que é a 10ª. Deixa a 7 de lado, porque senão você vai estar estudando tudo e nada ao mesmo tempo. Você vai estar dando enfoque para tudo. E meu conselho é que você foque nas que tem mais peso, que são essas que eu citei. Quinta dica eu já mencionei ela, mas eu acho que ela é tão importante que eu necessito de mencionar de novo, que é o quê? Não deixe de resolver questões todos os dias, gente. A prova da primeira fase são 80 questões, tá? Se você não resolver questão, se você ficar só na teoria, você não vai conseguir resolver a prova da primeira fase. Confie em mim, eu passei por isso e as questões me ajudaram demais, tá bom? O que eu pude fazer? Eu, todos os dias, depois de eu terminar as disciplinas do meu dia, né, do plano de estudo que eu já mencionei, e a partir da estratégia de estudo que eu fiz, que foi ler lei seca, eu ao final do dia resolvia questões incessantemente. Alguns dias eu resolvia 30, outros dias eu resolvia 40, já cheguei a resolver até 80, 100 questões, dependia da minha produtividade. Eu sei que muitas das vezes a gente não está muito produtivo, mas a gente tem que se esforçar. E quando a gente está muito produtivo, a gente tem que aproveitar, ou seja, fazer o máximo de questões possíveis. Mas eu não deixava menos de 30 questões resolvidas por dia. Por quê? Porque questão é o principal, gente. Entenda que se você não fazer questão, você não vai ser aprovado, você não vai conhecer a prova.
E o seu papel é conhecer o seu inimigo, é conhecer a prova. E como que você vai fazer isso? Resolvendo questão. A sexta e última dica é a seguinte. Primeiro eu vou te contar que quando você for fazer a inscrição da sua primeira fase, você já vai ter que escolher a disciplina da sua segunda fase, tá? Eu, por exemplo, escolhi penal. Então eu vou te dar uma dica aqui que foi muito valiosa para mim e eu espero que você use-a também. Como escolher a matéria da segunda fase? Pois bem, tem muita gente que vai pelo que o povo fala, que é o que? Ah, essa aqui tem menos peça processual, aquela ali tem mais, eu tenho medo daquela, eu vou com essa. Calma, gente. Não vá só pela situação da quantidade de peças. Vá por afinidade. Você gosta de tal disciplina? Você tem afinidade, você gosta de estudar, você minimamente tem apreço por aquela disciplina, antes de escolher ela como disciplina da segunda fase, você tem que entender isso. Escolha uma disciplina que você tem afinidade. Por quê? Porque aqui lá é muito maçante o estudo da segunda fase. O estudo da segunda fase é cansativo demais, então tem que ser algo que você realmente tem afinidade, porque senão você vai largar de mão. Segundo passo, tem a situação da quantidade de peças. Você vai procurar saber, ver com pessoas que já passaram na segunda fase, tanto da quantidade de peças como da dificuldade das peças. Claro que ninguém quer pegar a disciplina mais difícil. Inclusive essa disciplina aí dizem que é civil, muita gente fala que é civil. Eu não vou falar nada porque eu não quero ter preconceito com outras disciplinas que eu não fiz, eu só prestei penal, então... E eu gosto de penal, por isso que eu escolhi penal. Eu escolhi por conta da afinidade, vi a quantidade de peças que poderia cair, olhei também a facilidade que eu tinha, o quão fácil para mim era absorver aquele conteúdo de penal. Então você tem que enxergar isso tudo, tá bom? Procure afinidade em alguma disciplina, procure, claro, uma disciplina mais fácil, eu não vou ser hipócrita aqui, falar para você pegar mais difícil, porque não é assim que funciona na prática. Pega uma disciplina fácil, que você tenha afinidade, que seja fácil, que tenha uma quantidade de peças relativamente menor que as outras, e é isso. Una os três, não vá só pela quantidade de peças, ou só pela afinidade, ou só pela facilidade, tá bom? Essa foi a minha última dica, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, e é isso. Tamo junto, moçada!